Sejam bem-vindos ao canal A Mente Humana e seus Mistérios. Hoje, nosso fantástico podcast falará sobre mentes brilhantes, em especial, sobre superdotação, ou seja, sobre pessoas superdotadas. Antes de prosseguirmos, saibam que o nosso canal está iniciando. Para que possamos crescer e termos maior visibilidade, contamos com o seu like, inscrição no canal, indicações e comentários, pois dessa forma teremos estímulos e incentivos para continuarmos com os nossos vídeos educativos e interessantes sobre os mistérios da mente humana. Vamos aprender sobre o fascinante mundo dos superdotados. E aí, pessoal? Dessa vez, a gente vai explorar o mundo da superdotação. A gente se aprofundou no podcast Mentes Brilhantes, explorando o mundo dos superdotados e descobrimos cada coisa fascinante. É mesmo. Vamos desvendar como funciona a mente dessas pessoas incríveis, Isso. os desafios que elas enfrentam e como a gente pode ajudar a transformar todo esse potencial em algo ainda mais especial. É verdade, a superdotação é um tema cheio de nuances, né? E esse podcast que você trouxe ajuda a gente a desmistificar muita coisa, sabe? Sim. Começando pelo básico, você sabia que a diferença no cérebro de uma pessoa superdotada é, visível? Sério, a gente consegue ver a diferença? Sim. Através de exames de imagem, a gente observa uma conectividade neuronal muito mais intensa, principalmente nas áreas relacionadas à cognição, criatividade e processamento de informações. É como se a comunicação entre os neurônios fosse muito mais rápida e eficiente. Nossa, que legal! É como um supercomputador trabalhando a todo vapor, né? Exatamente. E essa diferença, ela se traduz em uma série de vantagens. Por exemplo, a capacidade de aprender coisas novas é muito mais rápida. Sim. Mas não é só a velocidade, sabe? É a profundidade com que eles assimilam as informações. Eles conseguem enxergar padrões, relações, nuances. Passam despercebidos por outras pessoas. É fascinante. Ou seja, não é só aprender mais rápido, é aprender de um jeito diferente, né? Com certeza. É como se estivessem um zoom que permite ampliar a imagem e enxergar detalhes que a gente nem imagina. E essa capacidade de processamento acelerada também impacta a forma como eles vivenciam as emoções. Falando nisso, eu lembrei de um ponto super interessante do podcast. Qual? A questão da sensibilidade, lembra? Sim. Pessoas com superdotação costumam ter uma sensibilidade aguçada, tanto para os detalhes do mundo exterior, como para as emoções, as suas e as dos outros. É como se eles vivessem tudo com mais intensidade, tanto as alegrias quanto as tristezas. Nossa, imagina, deve ser uma montanha-russa emocional constante, né? É verdade. Nossa. E essa intensidade, apesar de ser um presente incrível, também pode ser um desafio, e tanto eles podem se sentir sobrecarregados com a quantidade de informações e estímulos que recebem, sabe? Entendi. E com essa sensibilidade toda, impacta a vida social, os relacionamentos? Olha, essa é uma questão complexa. Por um lado, essa capacidade de sentir e se conectar profundamente com as emoções pode ser linda. Sim. Mas, por outro, eles podem se sentir incompreendidos, diferentes, até mesmo isolados em um mundo que parece não vibrar na mesma frequência. Faz sentido. É como se eles estivessem sintonizados em uma rádio diferente, captando sinais que a maioria das pessoas não consegue perceber, né? Mas me fale mais sobre essa questão da diferença, do sentimento de não pertencimento. O podcast mencionou algo sobre isso. Sim, e é um ponto que merece muita atenção. Muitas vezes, a pessoa superdotada, principalmente na infância, sente que não se encaixa nos padrões, nas expectativas. Pode se sentir de fora, pressionada a se adaptar a um ritmo que não é o seu. É como tentar colocar um motor de Fórmula 1 num carro popular, né? Não vai funcionar direito. Mas e aí, como lidar com essa sensação de ser diferente, de não se encaixar? Aí que entram a psicologia, a psicanálise e a pedagogia. Áreas que podem ajudar a entender e a lidar com os desafios da superdotação. Legal. A psicologia pode auxiliar no desenvolvimento da inteligência emocional, no manejo da ansiedade. Sim. E na construção de relações mais saudáveis. Legal. Que é a psicanálise. A psicanálise entra para ajudar a desvendar os conflitos internos, as expectativas, as pressões que a superdotação pode gerar, né? É um mergulho profundo no mundo interior para entender as raízes dessas questões. E a pedagogia? Qual o papel dela nesse contexto? A pedagogia é crucial para criar métodos de ensino que realmente estimulem e desafiem essas mentes brilhantes, sabe? Respeitando seu ritmo acelerado de aprendizado e sua sede insaciável por conhecimento. A escola tem um papel fundamental em oferecer um ambiente de aprendizado que faça sentido para essas crianças. É verdade. Mas e os pais? Como
eles podem ajudar seus filhos superdotados a navegar por esse mar de emoções e desafios. O que eles podem fazer em casa para complementar o trabalho da escola? Em casa, o fundamental é criar um ambiente de acolhimento onde a criança se sinta livre para ser quem é, com todas as suas intensidades e singularidades, estimular a criatividade, a curiosidade, o diálogo aberto sobre as emoções. Tudo isso faz uma diferença enorme. Que legal. Acho que já deu para ter uma ideia do que é a superdotação e de como ela é muito mais do que apenas ser inteligente, né? Com certeza. E tem muito mais. A gente vai continuar explorando esse universo na próxima parte do nosso mergulho. Prepare-se para descobrir como identificar os sinais da superdotação em diferentes idades e como a sociedade pode se beneficiar de todo esse potencial. Até já. Até já. E aí, pronto pra gente continuar a nossa imersão no mundo da superdotação. Na primeira parte, a gente desvendou um pouco do funcionamento do cérebro superdotado. Sim. E como essa diferença impacta a maneira como eles enxergam o mundo e lidam com as emoções. Sim, foi incrível. E eu fiquei pensando aqui, como saber se uma criança é superdotada? Quais os sinais? É uma ótima pergunta. E o podcast Mentes Brilhantes traz alguns exemplos bem interessantes. Dos indicadores mais comuns, principalmente na infância, é a rapidez na aprendizagem. A criança superdotada costuma aprender coisas novas com muito mais facilidade do que as outras da mesma idade. Mas se a criança só aprende rápido porque gosta muito de um assunto específico, isso já é sinal de superdotação. É aí que entram outros fatores. Além da velocidade, a gente precisa observar a profundidade do aprendizado, a capacidade de fazer conexões entre diferentes áreas do conhecimento, a criatividade na resolução de problemas. A criança superdotada não se contenta em apenas memorizar informações. Ela quer ir além, entender o porquê das coisas, criar, inovar. Entendi. E essa sede por conhecimento, por desafios, como ela se manifesta na prática? De várias formas. Uma criança superdotada pode fazer perguntas complexas e desafiadoras para a idade, demonstrar interesse por temas que normalmente não atraem outras crianças, se entediar facilmente com atividades repetitivas e buscar constantemente por novos estímulos. É como se a mente deles estivesse sempre buscando por novos desafios, né? Mas, e se a criança for mais introvertida, quieta? Como identificar a superdotação nesse caso? A superdotação não se manifesta apenas na extroversão e na facilidade de comunicação. Muitas crianças superdotadas são introvertidas e preferem atividades mais solitárias, como leitura, escrita, desenho, música. O importante é observar a intensidade e a profundidade do envolvimento delas com essas atividades. Elas se destacam de alguma forma. Demonstram habilidades e conhecimentos acima da média para a idade. Faz muito sentido. Mas e os adultos? Como identificar a superdotação em pessoas mais velhas? Em adultos, os sinais podem ser mais sutis, mas também são presentes. Uma pessoa superdotada pode ter uma carreira profissional bem-sucedida em áreas que exigem alto nível de complexidade e criatividade. Pode ter um vasto repertório de conhecimentos em diversas áreas. Pode ser engajada em causas sociais e buscar constantemente por novos aprendizados, desafios intelectuais. E como lidar com os desafios da superdotação na vida adulta? O podcast mencionou algo sobre isso? Sim. Um dos desafios mais comuns é a dificuldade em se adaptar ao ritmo e às expectativas do mundo profissional. Muitas vezes, a pessoa superdotada se sente frustrada com a lentidão dos processos, com a falta de criatividade e com a dificuldade em encontrar colegas que compartilhem dos seus interesses e ritmo mental. Caramba, deve ser bem difícil lidar com essa frustração. Mas o que fazer nesses casos? O primeiro passo é reconhecer e acolher essa frustração. E entender que ela faz parte da experiência de ser superdotado. Buscar ajuda profissional com psicólogos ou coaches especializados em superdotação pode ser um passo importante para desenvolver estratégias para lidar com essas dificuldades. Encontrar um propósito profissional que faça sentido e construir uma vida mais plena e satisfatória. A gente não pode esquecer da importância de encontrar uma comunidade, um grupo de pessoas que compartilhem das mesmas características e desafios, né? Se sentir parte de algo, se conectar com pessoas que te entendem, faz toda a diferença. Com certeza. Se conectar com outras pessoas superdotadas pode ser um alívio enorme. É uma oportunidade de compartilhar experiências, trocar ideias, aprender uns com os outros e se sentir acolhido em sua singularidade. E existem várias formas de encontrar essa comunidade. Seja online, através de grupos e fóruns, seja presencialmente, através de eventos e encontros. E, falando em comunidade, o podcast também abordou a importância da sociedade se abrir para a superdotação, né? Sim, a superdotação é um talento, um potencial
e pode ser direcionado para o bem da sociedade. Sim. Imagina só o que podemos realizar se criarmos um ambiente onde essas mentes brilhantes se sintam acolhidas, apoiadas e incentivadas a contribuir com suas habilidades e ideias. Nossa, seria incrível. Mas como fazer isso na prática? Como a sociedade pode se tornar mais receptiva à superdotação? Acho que o primeiro passo é a educação. A informação. Sim. Precisamos desmistificar a superdotação. Quebrar preconceitos e estereótipos. Mostrar que ser superdotado não é um privilégio. Mas uma característica que traz seus próprios desafios e responsabilidades. E como podemos fazer isso? Através de campanhas de conscientização, de programas educacionais, de debates públicos. Exatamente. Precisamos falar sobre superdotação em casa. Nas escolas, nas empresas, na mídia. Mostrar a importância de identificar e apoiar as pessoas superdotadas. De criar um ambiente onde elas possam florescer. E contribuir com seus talentos para o mundo. E você, o que mais chamou a atenção nesse nosso mergulho no mundo da superdotação? O que você levaria como o principal aprendizado dessa conversa? Acho que o principal aprendizado é que a superdotação é muito mais do que um alto QI. É uma forma diferente de ver e interagir com o mundo, que exige compreensão, apoio e investimento, para que todo o potencial se transforme em algo positivo, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, e a nossa responsabilidade como indivíduos e como sociedade. Criar um ambiente onde a superdotação seja vista como um presente, um talento a ser cultivado e celebrado. Concordo plenamente. E que bom que a gente pode ter essa conversa tão rica e esclarecedora, né? Com certeza. E ainda tem mais. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar as diferentes formas de inteligência, os desafios específicos da vida adulta para quem é superdotado. E como a sociedade pode se beneficiar de todo esse potencial. Legal. Mal posso esperar para descobrir mais. E você aí que está nos acompanhando nessa jornada, continue ligado que a gente já volta para a última parte da nossa conversa sobre superdotação. E aí chegamos à parte final do nosso mergulho no mundo da superdotação. Já exploramos bastante coisa, né? É verdade. O funcionamento do cérebro, os desafios, as formas de identificar a superdotação em diferentes idades. E agora, para fechar com chave de ouro, quero saber como a gente, como sociedade, pode se beneficiar de todo esse potencial. Boa pergunta. Porque no fundo, a superdotação não é só uma característica individual, né? Isso. É um talento que pode impulsionar a ciência, a tecnologia, as artes, o mundo. Exato. Imagina só a força da criatividade, da inovação que a gente tem à disposição. Pessoas com superdotação podem trazer soluções inovadoras para problemas complexos, né? Que a gente enfrenta hoje em dia, em diversas áreas. É como ter um time de super-heróis prontos para salvar o mundo. Cada um com seu superpoder. Mas eu te pergunto, a gente está usando esses superpoderes da forma certa? A gente está aproveitando todo esse potencial? Essa é a questão. E infelizmente a resposta é nem sempre. Muitas vezes a superdotação é desperdiçada, ignorada, até mesmo sufocada por um sistema que não está preparado para lidar com a diferença. E o que a gente pode fazer para mudar isso? Pode dar alguma dica? Sim. O primeiro passo é a conscientização. A gente precisa falar sobre superdotação, desmistificar o tema, quebrar preconceitos e mostrar para a sociedade investir nessas mentes brilhantes é investir no futuro. Concordo, mas como fazer isso na prática? Por onde começar? Acho que a educação é ponto-chave. A gente precisa começar desde cedo, nas escolas, ensinando as crianças a reconhecer e a valorizar a diversidade, a entender que cada um tem seu jeito de aprender, seu ritmo, seus talentos. É verdade. Imagina se, em vez de tentarmos encaixar todo mundo numa caixinha, a gente incentivasse cada um a desenvolver seus potenciais únicos. Seria incrível. Sem dúvida. E isso vale também para o mundo profissional, né? Sim. As empresas precisam estar preparadas para receber esses talentos, oferecer desafios que os motivem, um ambiente de trabalho que valorize a criatividade, a inovação, a busca por soluções fora da caixa. Porque no fundo todo mundo sai ganhando, né? A pessoa superdotada encontra um espaço onde pode usar todo o seu potencial e a empresa se beneficia de toda essa energia, criatividade, capacidade de resolução de problemas. Mas me fala uma coisa, além da escola e do trabalho, o que mais a gente pode fazer para criar um ambiente mais acolhedor para a superdotação? Acho que a chave é a empatia, a compaixão. Sim. A gente precisa se colocar no lugar do outro, tentar entender seus desafios, suas angústias, suas alegrias e principalmente oferecer apoio, incentivo, um ouvido atento. A superdotação pode ser um fardo pesado para quem não encontra acolhimento e compreensão. É verdade. E acho que a gente pode começar fazendo a nossa parte, sabe?
compartilhando o que a gente aprendeu nesse mergulho com nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, semeando essa semendinha de conscientização por aí. Com certeza. Quanto mais a gente falar sobre superdotação, mais chances a gente tem de criar um mundo onde a diferença seja celebrada e onde cada um possa brilhar com a sua própria luz. Que lindo. Adorei essa mensagem final. E você que nos acompanhou nesse mergulho, o que achou? Espero que tenha aprendido bastante e que se sinta inspirado a continuar explorando esse tema tão fascinante. E lembre-se, a superdotação é um universo cheio de possibilidades. Descubra as suas, explore seus talentos e faça a diferença no mundo. É isso aí. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua. Até a próxima, pessoal. Chegamos ao final do nosso fantástico podcast. Espero que tenham aprendido muito sobre o fascinante mundo dos superdotados. Não esqueça do seu like, de se inscrever, comentar e indicar o nosso podcast. Gratidão por assistir, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.